Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Seja bem-vindo aqui no nosso segundo encontrinho, tá bom? Nós vamos hoje ouvir uma nova história, seguindo aquela sequência sobre a vida de Cristo e principalmente sobre os seus milagres, né? Tem tanto que a gente pode aprender e tem sido muito bom para mim e eu espero que tenha sido muito bom para você também, que você esteja animado e ansioso ou ansiosa para poder ouvir mais um ensinamento da Palavra de Deus. Nosso ensinamento de hoje se encontra no livro de João, capítulo 4, e os versículos de 46 a 54, que nós vamos estar ouvindo daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes da gente louvar a Deus com os corinhos que eu separei para vocês, nós vamos orar ao Senhor, pedir que Ele possa nos abençoar nesta manhã de domingo, tá bom? Então, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, todas as crianças que estão ouvindo e vendo este vídeo neste momento, que elas possam ser abençoadas, que o Senhor possa dar a elas crescimento espiritual e que elas possam ser desafiadas a colocarem a sua confiança somente no Senhor. Nos abençoe, tudo que viermos a fazer, seja feita para a tua honra e a tua glória. No nome de Jesus que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Muito bem, então vamos cantar. O primeiro corinho que nós vamos cantar é um corinho que as crianças da minha igreja, elas pedem muito, que é um certo pastorzinho, tá bom? Se você está chegando agora, né, nesse encontro que a gente está tendo aqui, saiba que domingo passado eu comecei a contar uma série de lições sobre a vida de Cristo, seus milagres. Então, se você não assistiu, eu convido a você, quando você tiver um tempinho, pode ser hoje à tarde ou durante a semana, a você assistir o primeiro vídeo da nossa série, tá bom? Para que você não perca nenhuma das histórias que será contada aqui. Então, vamos cantar o nosso corinho? Um certo pastorzinho. Cantem junto comigo, tá bom? Não é esse, é o próximo. Então, agora a gente vai cantar um certo pastorzinho. Um certo pastorzinho que se chamou Davi, era pequenino, mas tão confiável em si, cheio de ousadia, orando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. E a pedra tirou e o alvo acertou, e o gigante ao chão tão bum. Muito bem! Gente, eu quero aqui mandar um abraço bem apertado para os meus alunos, para as crianças da minha igreja. Eu vou citar o nome aqui. Para Paloma, para Emily Radassa, para Nathalie, para Isabelle, para o Micael, o Pedro, a Alexia, a Lídia, a Lívia, o Lucas. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Acho que são só esses, tá? Se eu esqueci, me perdoe, porque a idade, assim, às vezes não me atrapalha, tá bom? Mas eu quero mandar um abraço bem especial para todas as crianças da nossa igreja e dizer que eu amo muito vocês, estou com muita saudade de vocês, tá? E eu espero que logo tudo volte ao normal para que vocês possam vir para a igreja, né? E vou dar um abraço bem
forte em todos vocês, tá bom? E todas as outras crianças que não são da minha igreja também, seja muito bem-vindo aqui. Sintam-se abraçados e amados por mim, certo? Então agora a gente vai cantar o nosso segundo corinho, que também é um corinho que está no Cânticos de Salvação. Só não vou lembrar o volume, tá? Mas é o nosso corinho, A Porta é Uma Só. Vamos cantar? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Muito bem, crianças. Eu espero que vocês estejam cantando junto comigo, tá bom? Então agora eu vou convidar você a sentar no seu sofá, a ficar bem confortável, tá bom? Não pense em nada, que nada venha atrapalhar este momento que você vai estar ouvindo a palavra de Deus. Então, como eu disse, o texto da nossa história nesta manhã se encontra no livro de João, nos versículos 46 até os 53. Gente, deixa eu perguntar para vocês. Você já imaginou viver em uma mansão e ter tudo que você precisa à sua disposição? Pois é. Existia uma casa muito bonita, uma mansão talvez, na cidade de Cafarnaum. E lá, os moradores daquela casa, eles tinham tudo o que eles precisassem. E até o que não precisassem também tinham. Mas, naquele dia, aquela casa estava muito triste. Ou seja, eles não tinham tudo o que eles precisavam, porque eles não tinham a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E aquela casa morava um homem nobre. Por que nobre? Porque ele era um oficial do rei. Ele trabalhava para o rei. A Bíblia disse que aquele oficial, ele estava muito triste. Tanto ele quanto a sua esposa, porque o seu filho veio a adoecer. Ficou muito doente. E certamente eles tinham levado em médicos, dado remédio para ele, e nada do que eles faziam mudava aquela situação. Você já ficou doente? Com certeza, né? Pode perguntar para os seus pais. Um dos momentos mais difíceis para o pai e para uma mãe é ver o filho doente, sofrendo, gemendo de dor e eles não poderem fazer absolutamente nada para aliviar a situação do filho ou da filha. É muito triste, gente, ver alguém que você ama ali doente, quase morrendo. É muito triste. Lembra que eu falei na aula passada sobre milagre? Vocês lembram o que significa a palavra milagre? Milagre é uma ação que somente Deus pode realizar, né? É uma ação que para os homens é impossível realizar, mas para Deus é totalmente possível. Somente Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas e mudar qualquer situação. Então, aquela casa estava muito triste. A esposa dele certamente estava sem esperança já. O pai mesmo estava angustiado, vendo aquele menino ali doente, pronto para morrer. Gente, não é que essa história seja uma história triste, porque vocês vão ver o desenrolar dessa história, vão ver o milagre de Deus acontecendo na vida deste menino, na vida desta família. Lembra que Jesus foi em Caná da Galileia a convite
dos noivos para um casamento, ele foi junto com a mãe e também os seus discípulos foram juntos, foram todo mundo junto, né? E o que aconteceu ali? O vinho da festa acabou. E Jesus então fez o seu primeiro milagre, né? Ele transformou aquela água em vinho. Só estou dando uma resumida na história que a gente ouviu semana passada. Então, gente, Cafarnaum era uma cidade vizinha que ficava mais ou menos uns 48 quilômetros de distância. Não era perto, mas também não era longe, certo? E Jesus, ele voltou para a cidade, para o povoado de Caná da Galileia. E aquele oficial do rei ouviu dizer que Jesus estava ali naquela cidadezinha, né? Porque notícias dessa forma assim se espalham com muita rapidez. Porque todo mundo tinha comentado, nossa, você viu Jesus? Você viu o que ele fez lá naquela festa? Aquela notícia se espalhou. Então aquele oficial do rei, que estava sem esperança nenhuma, decidiu ir até a cidade vizinha. Ele viajou 48 quilômetros para chegar até a cidade de Caná da Galileia. Eu acho que quando ele chegou lá, imediatamente ele não encontrou Jesus. Talvez ele deve ter perguntado para as pessoas onde é que estava Jesus. Ele tinha ouvido falar sobre os milagres de Jesus, quer dizer, o primeiro milagre que Jesus fez. Ele tinha ouvido falar muitas coisas boas de Jesus. E talvez ele deve ter falado, querida, fique aí em casa que eu vou até Jesus. Vou pedir para Jesus vir até a nossa casa para curar o nosso filho. Então, aguarde só uns dias que eu vou voltar com Jesus. E eu acho que durante essa viagem dele, ele ficou pensando o tempo todo. Será que Jesus vai atender o meu pedido? Será que Jesus vai vir até a minha casa? Será que ele vai poder resolver o meu problema? Crianças, este homem estava com um problema muito sério. O seu filho estava doente, estava prestes a morrer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ser humano, eu e você, nós temos um problema muito sério, que é o problema do pecado. E este problema é mais sério do que qualquer doença que possa existir neste planeta Terra. Por quê? Porque este problema do pecado, ele nos leva à morte eterna, ou seja, a separação entre nós e Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo é o 23, que todos nós somos pecadores e que todos nós carecemos da glória de Deus. Nós temos um problema muito sério, muito terrível também. E nós, por nós mesmos, não conseguimos resolver. Somente Deus pode resolver o nosso problema. Foi por isso que ele enviou o seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, para esta terra, para que ele morresse na cruz e derramasse o seu sangue. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, em outras palavras, se Jesus não tivesse morrido e derramado o seu sangue em favor da minha vida, em favor da tua vida, nós nunca poderíamos ter os nossos pecados perdoados. E a Bíblia fala também no livro de Romanos, ainda no capítulo 10 e no versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, crianças, você precisa depositar a sua confiança, a sua fé naquele que pode resolver o seu problema. Por isso que este oficial, ele sabia exatamente quem é que podia resolver o seu problema. Jesus Cristo.
apesar de que eu acho que ele nunca conheceu Jesus. O que ele sabia de Jesus era o que as pessoas contavam a ele, e ele estava disposto a encontrar-se com ele. Então, chegando lá naquela cidade, ele avistou uma multidão. Interessante, crianças, que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele sempre estava rodeado de muitas pessoas, principalmente depois que Jesus começou a fazer os milagres, né? Começou a sua obra de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas estavam ao seu redor. Tá certo que muitas pessoas estavam ali porque realmente estavam precisando da ajuda de Jesus. Mas também existia um outro grupo de pessoas que estavam ali simplesmente para ver Jesus fazer novos milagres. Mas tinha muitas pessoas que creram em Jesus. Então aquele homem, com muita coragem, se aproximou de Jesus e falou: Jesus, venha comigo até a minha casa, porque o meu filho está doente e ele está quase morrendo. Gente, este homem é muito admirável. Eu acho que isso é uma atitude própria dos pais. Ou seja, os pais, quando veem seus filhos doentes, precisando de alguma coisa, eles se mobilizam, eles vão, eles correm atrás, eles se esforçam, eles se sacrificam para fazer o melhor para o seu filho. E era isso que este pai da nossa história está fazendo. Ele foi muito corajoso, ter viajado 48 quilômetros para chegar até a Jesus. Então ele falou para Jesus, aqui no versículo, ele falou assim: Senhor, por favor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, ele estava depositando a sua confiança em Jesus. Ele pensou que Jesus somente pudesse realizar um milagre se ele estivesse presente ali na sua casa, olhando para o filho, tocando o filho dele. Foi essa a mentalidade dele. Interessante foi o que Jesus respondeu a ele. Jesus falou assim: muitas pessoas creem em mim apenas quando veem os milagres acontecerem. Crianças, você acha que Jesus não estava preocupado com ele? Você acha que Jesus nem se importou com o pedido daquele pai desesperado? Não, crianças. Jesus, ele se importou. Porque Jesus amava aquele oficial. Jesus amava também o filho dele. E lógico que ele se importou. O que Jesus estava querendo dizer é que ele queria ver a fé que aquele homem tinha. Crianças, não adianta só fazer as suas orações, os seus pedidos a Deus, se você não tiver fé. Inclusive, tem um versículo lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que é o versículo da nossa história de hoje, que diz assim, estão vendo bem? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui o versículo não está completo, é só a primeira parte. Então, o autor de Hebreus está dizendo que se nós não tivermos fé, nós não iremos agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, quando Jesus respondeu daquela forma para aquele homem, não é que Jesus não queria atender o seu pedido, a sua oração. Não, é que Jesus queria ver o quanto este homem confiava nele. E aquele homem foi interessante, porque ele falou: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor venha comigo.
até a minha casa e cure o meu filho, porque ele está morrendo. Quando aquele homem disse isto, ele estava, em outras palavras, dizendo: Jesus, eu creio que somente o Senhor pode curar o meu filho. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. Crianças, é isso que Deus quer nas nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos fé nele. Deus quer que nós coloquemos toda a nossa confiança em Jesus. E Jesus falou assim, Jesus, depois que ouviu, este homem dizendo que acreditava que ele fosse capaz de curar o seu filho, Jesus falou para ele: pode ir para casa, o seu filho vai viver. Aquele homem, quando ouviu essa palavra, o meu filho vai viver, ele não questionou, sabe? Ele não ficou insistindo, mas Jesus, por favor, venha comigo, Jesus, o senhor tem que ir comigo lá para minha casa. Não, ele não ficou insistindo, ele simplesmente creu, ele confiou e ele foi para casa. Gente, lembra que a distância era 48 quilômetros. Não era tão longe, mas também não era tão pertinho assim. Era uma viagem longa, tá bom? Talvez duraria horas e horas viajando. Não sei se ele foi a pé, se ele foi a cavalo. Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas eu sei que desta vez ele seguiu viagem animado, confiante, esperançoso, e talvez durante o percurso estivesse lembrando as palavras de Jesus: vai para casa, o teu filho vai viver. Agora ele estava totalmente: posso ficar mais tranquilo, porque Deus atendeu a minha oração. Ai, como é bom, crianças, poder confiar em Deus, que ouve as nossas orações. Como é bom poder ter fé num Deus todo-poderoso que pode fazer milagres nas nossas vidas. E é isso que Deus quer de vocês, crianças, que vocês possam confiar nele. Então ele estava chegando, seguiu viagem, estava chegando próximo à cidade lá de Cafarnaum. E quando ele avistou os seus servos que vieram de encontro com ele, e eles gritaram: Senhor, Senhor, o seu filho está vivo, e ele está curado, ele está bem. Imagine, gente, que notícia maravilhosa, que notícia maravilhosa que ele recebeu. O filho dele estava vivo, estava curado, ele estava muito bem. Olha, não tem coisa melhor que nós colocarmos os nossos problemas nas mãos de Deus e, com fé, nós esperarmos que Deus possa resolver aqueles problemas. E Deus, ele promete que nunca vai nos abandonar. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, Jesus está dizendo: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. E ainda lá no Velho Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 31, se eu não me engano é o versículo 3, Deus está falando: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Deus, ele ama vocês, crianças, antes mesmo de vocês existirem. Deus te ama eternamente. E ele prometeu a seus filhos nunca os abandonar. Jesus nunca vai nos abandonar. Nem quando a gente estiver passando por momentos de dificuldade nas nossas vidas. Este oficial do rei, ele estava passando por um momento muito delicado, muito difícil. O seu filho estava pronto, estava prestes a morrer. Mas ele confiou em Jesus. E Jesus viu a sua fé e Jesus então decidiu curá-lo. E aquele oficial perguntou para os servos: a que
horas o meu filho foi curado? Vocês podem me dizer? E aqueles servos falaram: foi ontem, a hora 7ª. Por que isso é importante? Porque naquele horário, naquele dia, naquele horário que aquela criança, aquele menino foi curado, era o momento exato onde Jesus havia dito para ele: vai para casa, o teu filho vai viver. Então, naquele momento, ele ficou maravilhado. Talvez surpreso? Talvez. Mas ele ficou: Deus, obrigado. Obrigado, obrigado e obrigado. Porque o Senhor ouviu a minha oração. Imagine a alegria desse pai ao voltar para casa e ver o seu filho bem, animado, disposto, vivo, curado, porque Deus, Jesus Cristo, fez esse milagre na vida desse menino. Gente, o que é mais interessante nessa história, obviamente, que o milagre em si é muito interessante, é muito, assim, magnífico, né? Você gostaria de estar ali presente ao ver os milagres de Jesus? Às vezes eu fico pensando, né? Como seria estar vivendo na época de Jesus, presenciando tudo aquilo que Jesus fez? Seria muito maravilhoso. Mas, mesmo nós não vivemos naquela época, né? Nós somos da época atual. Mesmo a gente não estando lá para ver todos os acontecimentos, para acompanhar os milagres de Jesus, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus está registrada tudo aquilo que nós devemos saber. Lembra que eu falei na aula passada que se fossem colocar em livros todos os milagres, todas as obras que Jesus fez, não caberia em todos os livros que existem neste mundo. Você já imaginou quantos livros existem neste mundo? Pois é, nunca imaginei, mas deve ser muitos. Então imagine que tudo aquilo que Jesus fez não caberia nestes livros. Ou seja, Jesus fez muito mais que não está registrado aqui. Mas se ele deixou registrado aqui, é para que nós pudéssemos crer nele. Assim como as pessoas daquela época que viram com seus próprios olhos os milagres de Jesus e creram em Jesus, nós também possamos ler a palavra e crer nele e crer em tudo que está escrito aqui. E o interessante nessa história, como eu falei, é que no versículo 53 fala que todas as pessoas da casa daquele homem, eu não sei quantos eram, mas todas as pessoas que moravam ali, da sua família, creram no Senhor Jesus. Que maravilha, né? Uma família inteira acabou decidindo confiar, colocar a sua confiança em Jesus Cristo. E vocês, crianças? Será que você já confiou em Jesus? Será que você já pediu a Ele para resolver o problema que você tem, que é o pecado? Será que você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida? Sabia que vocês podem estar fazendo hoje mesmo essa decisão tão importante e se tornar filho de Deus? Você pode fazer essa decisão. Deus quer que você faça. Deus quer que você confie nele para você ter a salvação da sua alma. E vocês, crianças que já aceitaram a Jesus no seu coração, já são salvos, já foram perdoados dos seus pecados. Será que você tem vivido pela fé? Será que você tem confiado dia após dia em Deus? Será que você tem esperado milagres de Deus acontecerem na sua vida? Ou você tem tentado viver a sua própria maneira? Nós temos que pensar, quem é que pode resolver os nossos problemas? É Jesus. Então, vamos a Ele através da oração,
vamos confiar nele, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir a palavra para encher o nosso coração e a nossa mente, para que possamos viver vidas que agradam a Deus. E para concluir o nosso tempo aqui, eu vou novamente mostrar para vocês o nosso versículo da lição de hoje. Quem sabe nós possamos memorizar? É um versículo bem curtinho, olha. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos falar de novo? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que possamos ter fé no nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar? Querido Deus eterno Pai, mais uma vez na tua santa presença, agradecemos pela história que acabamos de ouvir. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz milagres nas vidas das pessoas que têm a confiança depositada no Senhor. Abençoe cada criança que está assistindo esta história, ajude cada uma delas nas decisões que elas têm a tomar. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, chegamos ao final da segunda lição sobre a vida de Cristo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e pense naquelas decisões que você precisa tomar, certo? Então, nós nos encontraremos no próximo domingo para ouvir um pouco mais e aprender mais sobre a vida de Jesus, certo? Então, tenha um bom dia, Deus abençoe você. Um abraço a todos.